Bom, vou falar sobre gestão em ambiente de mudanças rápidas. Eu deixei aqui, eu trouxe um roteiro aqui preparado. Essas tecnologias modernas são incríveis, né? Gestão em ambiente de transformação acelerada. Gente, só para a gente se entender melhor, vamos definir o que é gestão, porque a coisa que eu mais encontro em empresa são pessoas que não entendem perfeitamente o que é gestão. Gestão não é administração, tá? Administração engloba gestão. A administração é uma coisa bem mais ampla. Engloba toda a área de recursos humanos, cultura, pessoas, liderança. Engloba também todos os conhecimentos que a empresa precisa, tais como finanças, marketing, etc. A gestão, ela é simples. Ela só se preocupa com atingimento de metas. Só isso, mais nada. Gestão tem a ver com resultado, com método, só, né? Então, agora, imagina o seguinte, se você tem um resultado aqui de 100 e você quer chegar a 150. Eu pergunto a você, escuta, por que você já não está em 150? Ah, professor, isso é porque eu não sei e nem meu time sabe, que se eu soubesse como, eu já estaria lá. Então, veja só, a melhoria, ou o salto, como queiram, depende da aquisição de conhecimento. Quer dizer, a pessoa tem que estar disposta a correr atrás do conhecimento, né? Não existe essa consciência em geral nas empresas. Não existe. O que existe é uma atitude assim, de cobrar meta, mas não existe aquela consciência de que a empresa inteira tem que estar correndo atrás de conhecimento. Não existe. Mas eu estou falando isso por quê? Gestão tem a ver com conhecimento e tem a ver com mudanças. Eu ouvi falar já aqui de mudanças, algumas pessoas falando de dificuldade de mudança. Gestão tem a ver com mudança, porque se você quiser sair de 100 para um resultado de 150, você vai ter que fazer mudanças no seu sistema, óbvio, porque se tudo permanecer como está, o resultado vai continuar em 100. Então, melhoria de resultados ou saltos em resultados implica em mudanças. E aí a coisa começa a complicar. Então, eu vou dar para vocês aqui um depoimento de consultor, que há décadas pratica consultoria, e no início eu encontrei pessoas de tudo quanto é tipo nas empresas. E é uma coisa que me aborrecia muito, é aquele tipo resistente, alguns são resistentes com a tremenda classe, ele concorda com tudo que você fala, mas não faz nada, entendeu? Então, tem resistente de tudo quanto é tipo. Tem o resistente que te agride, que fala que não concorda, entendeu? E tem o resistente que, puxa, a vida é uma delícia, é uma seda, mas não faz nada. Então, eu fui de pouco a pouco entendendo a resistência, mas eu não sabia, eu queria uma explicação, né? E comecei a pensar muito sobre isso, sabe? Até que um dia, um amigo meu, que precisava muito dar uma educação para o filho dele, em engenharia. E ele falou assim comigo, Falcone, nós vamos ter que ir junto lá para Toronto. Você topa comigo, a gente dá uma parada lá em Boston, e vamos a Cambridge, que eu quero visitar umas escolas lá de engenharia e tal. Eu queria que você desse o seu parecer e tal. Tá bom. Ele sabia que eu era professor aposentado de engenharia. E realmente nós fomos visitar uma escola de engenharia que mudou muito a minha concepção de educação, sabe? Eu já sabia que os Estados Unidos estavam fazendo experiências em educação de curso fundamental e médio, em sistemas de educação totalmente diferentes. Existe hoje, nos Estados Unidos, algumas escolas cristalizando métodos de ensino totalmente diferentes do atual. São métodos de ensino baseados em projetos, né? Eu fui nessa escola, chamado The Franklin Olin College of Engineering. Eu vi lá um ensino de engenharia que é totalmente diferente de tudo que eu tinha visto. E foi junto conosco também o Cláudio Haddad, na época do INSPER, né? Porque o Cláudio estava pensando em fazer um curso de engenharia no INSPER, como de fato fez, já montou, já está funcionando um curso aqui no INSPER, igualzinho o de Olin,
que é um curso de engenharia revolucionário. Eu não vou dar detalhes para não consumir muito meus 15 minutos, tá? Mas é o seguinte, o ensino é baseado em projeto. No primeiro dia de aula, o aluno ganha um problema. Ele olha para aquilo e leva aquele soco de um problema para resolver e ele vai ter que resolver aquele problema e outros mais durante o curso. E todo o ensino é baseado nisso. As salas de aula têm quadro negro nas 4 paredes, porque o professor não dá aula, ele discute a matéria, coisas assim, né? Eu fiquei entusiasmado com aquele negócio. Mas continuei pensando nos resistentes, meus clientes resistentes, entendeu? E aí eu me lembro, comecei a me lembrar da minha infância lá em Niterói, eu nasci em Niterói, né? O mundo era lento e silencioso. Eu me lembro do silêncio do mundo. Olha que eu morava assim a uns 4 ou 5 quilômetros da Bahia, né? A gente ouvia o navio apitando na hora que entrava na Bahia. Naquela época. Hoje você não ouve nada lá em Niterói, né? De tamanho a barulheira. Mas você ouvia o navio entrando, e as coisas realmente mudavam muito lentamente. O dia seguinte era totalmente previsível, o mês seguinte era previsível e coisa. Hoje, exatamente o que não é previsível é o dia seguinte. O dia seguinte, a gente liga a televisão, já aconteceu 1001 coisas durante a noite, quer dizer, é uma coisa de louco, né? Principalmente às 6 horas da manhã, que é a hora que a Polícia Federal vai visitar a turma, né? Bem, mas o mundo hoje está mudando muito rapidamente. E outro dia desse, no momento eu estou no conselho da Eletrobras também, e outro dia desse nós tivemos uma reunião dos conselheiros da Eletrobras, com Petrobras, com BNDES. Lá no BNDES, o assunto era sustentabilidade. Muito interessante, eu adorei essa reunião. Mas teve lá uma pessoa, um francês, que fez lá uma palestra. Ele mostrou, assim, uma meia dúzia de gráficos, mostrando a variação de vários indicadores mundiais. Gente, todos eles mostravam a mesma forma de gráfico. Quer dizer, a linha vinha assim, muito lentamente, de repente, dá aquela subida rápida. O que ele queria demonstrar é que a sustentabilidade é urgente, é para agora. O mundo não aguenta a velocidade que nós estamos crescendo. Em tudo, em consumo de tudo, poluição e CO2 no ar, e vai por aí afora. Bom, e aí eu fiquei pensando nas coisas da vida, né? E eu pensei, gente, pensando em educação, pensando nessa curva, né? E eu pensei assim, gente, antigamente o mundo ia lento, né? Todo o sistema educacional mundial foi montado para esse mundo. O que nós precisávamos é o conhecimento passado para enfrentar o futuro. Você, com conhecimento passado, te servia para 95% do futuro, porque tudo era previsível. Hoje, não dá mais. O conhecimento do passado, óbvio que é importante, sempre vai ser, mas é o quê? É 20%, 30% do futuro? O que eu preciso saber agora? O que eu preciso saber, gente, é como que eu vou enfrentar o desconhecido, porque desconhecido é todo dia. E eu vejo aqui, vocês que entendem muito dessa área de informática, eu vejo aqui essas mudanças rápidas, essas rupturas e etc. e tal. Gente, tudo isso é desconhecido. As pessoas que estão na empresa não têm nem ideia do que vai acontecer. E aí vem a questão da resistência. E eu pensei cá comigo, gente, o que é resistência? Se não o medo do desconhecido. Aí eu comecei a lembrar dos meus clientes, dos não resistentes e dos resistentes. Eu cheguei à seguinte conclusão, gente, a turma está com medo do desconhecido, porque quando você fala em gestão, você está falando em melhorar resultado. E ele sabe que melhorar resultado é uma coisa difícil, exige você correr atrás e buscar conhecimento, e buscar informação. É um caso muito sério. Engraçado, na nossa mesa o tema foi mais ou menos em torno disso. Eu reparei que naquela mesa ali também falou-se muito em resistência. E essa é uma preocupação que já está comigo há muitos anos. Aí eu vou lembrar para vocês, né? O que nós temos que fazer? O sistema educacional brasileiro
tem dois grandes problemas. Tem milhões de problemas, mas tem dois grandes problemas. Um é estrutural. Então, nisso aí nós estamos igual ao mundo todo. Ou seja, nós continuamos ensinando coisa do passado. O outro é gerencial. Ou seja, nós estamos ensinando mal para burro, as nossas crianças estão sendo ensinadas pessimamente. Quer dizer, além de ensinar a coisa que é desnecessária, ou vamos supor, que não é totalmente necessária, vamos assim dizer, né? Nós ainda ensinamos mal, né? O desempenho do Brasil no PISA, que é um organismo mundial que mede o ensino das crianças em vários países, né? Nós estamos aí em 70º lugar, coisa dessa natureza, né? Quer dizer, a 7ª ou 8ª economia do mundo, na verdade, ela é 70 ou 80 lá atrás, quando se fala em educação, né? Quer dizer, a nossa educação aqui no país, além de ser um absurdo, ela é démodé, quer dizer, ela está fora de linha, assim como todos os países estão, né? Quer dizer, o que é que nós temos que fazer para encarar essa situação para o futuro? Nós temos que investir em educação pesadamente para melhorar nossas escolas, melhorar o ensino em geral e, simultaneamente, fazer alguma coisa na linha de modificar para que os estudantes encarem problemas desconhecidos desde o começo, né? Isso é difícil de fazer? Não é, poxa, não é tão difícil. Tem suas dificuldades, mas o INSPER fez. Ele criou uma escola de engenharia nova, totalmente em linha com essa americana, que é o que há de mais moderno no mundo, totalmente em linha, 100%. Eu sei que eu participei lá junto com o pessoal, né? Eu vou te falar uma coisa, eu vejo o currículo do curso aqui do INSPER, me dá vontade de fazer engenharia de novo, entendeu? É um espetáculo. Um espetáculo. Eu fiquei lembrando do meu tempo, meu curso foi horrível, gente, horrível, né? Bom, mas aí você pode falar assim, não, mas um curso novo é fácil mudar. Não, o INSPER pegou os outros cursos deles e começou a introduzir solução de problemas e está sendo um sucesso. E os estudantes estão adorando, sabe? Encarar o desconhecido, treinar essas pessoas para que, quando eles saiam da escola, eles não tenham medo das mudanças. Esse, para mim, é um ponto assim, fundamental, né? E deve ser importante também para esses processos de ruptura e de melhoria drástica das empresas, né? Quer dizer, o primeiro passo a ser dado é essa ruptura enorme, né? Só para dar uma ideia para vocês, eu sou conselheiro da Ambev, né? E nós estávamos com um problema sério lá de produtividade fabril, isso há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás. E, na época, o presidente nosso era o João Castro Neves. E ele me chamou e falou, Falcone, eu estou com uma tarefa aí duríssima, velho. Nós vamos ter que melhorar, porque a nossa produtividade, a eficiência fabril caiu de 80% para 58%. E isso está dando problemas logísticos enormes, está muito ruim mesmo, né? E me convidou para fazer um comitê lá, eu topei a parada junto com ele, né? E no primeiro dia da reunião, nós colocamos lá, olha, vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, vamos ver quanto é que nós vamos ganhar com esse projeto. Porque aqui você tem diretores da empresa, tem um conselheiro, tem muita gente aqui envolvida com o tempo, né? Vamos ver se vale a pena, né? E era muito dinheiro que se ganharia se resolvesse aquele problema, né? E segundo, vamos colocar uma meta. Aí eu falei assim, olha, a minha meta é o seguinte, daqui a 5 anos, chegar em 80% com turnover de pessoal abaixo de 6 e de forma estável. E nada disso nós tínhamos, né? Ô, gente, foi uma guerra. Foi uma guerra, né? Foi uma guerra para enfrentar as resistências. Mas nós conseguimos. Uma guerra, sim, de troca de e-mail mal educado, entendeu? Foi uma coisa assim de louco, de pedido de demissão, não sei nem queria saber, para enfrentar as resistências. E resistências em todos os níveis, de toda a ordem, né? Não é fácil, né? Então, e olha que tinha conselheiro, tinha presidente da empresa no comitê, quer dizer, uma coisa assim de louco, né? Que não dá para entender, né? Mas esse problema humano é muito sério, é muito sério. Agora, você vai falar assim, mas se tem que reformar a educação, qual é a solução mais rápida para o Brasil agora? Eu vou dar a minha sugestão, o meu palpite, tá, gente? O meu palpite. Eu acho o seguinte, a melhor
sugestão, a melhor ideia que nós temos no momento, na minha opinião, é rapidamente, que é uma coisa muito barata de se fazer, é rapidamente envolver todas as pessoas da empresa em solução de problemas. Fazer com que cada um levante suas lacunas, suas oportunidades de ganho, utilizando o método e sair para a solução de problemas. Porque aí você começa de pouco a pouco a criar uma cultura de enfrentamento dos fatos. Nós chamamos assim, cultura de enfrentamento dos fatos. O que é? É você sair de uma cultura de resistência, de medo de enfrentamento do desconhecido, para uma cultura de enfrentamento dos fatos. Ah, esse é o problema, então vamos lá. Sabe como é que é? Mudar essa cultura, você só muda se as pessoas descobrirem intimamente, ao longo de alguns poucos anos, talvez, eu diria aí 4 a 5 anos dá para mudar essa cultura, né? Que é possível resolver tudo quanto é tipo de problema, entendeu? Então, essa seria uma forma de a gente recuperar um pouco a educação que nós tivemos errada, do passado, é ensinar a solução de problema. Nosso tempo está sob controle? Deixa eu contar mais um casinho para vocês aqui. Uma vez eu comprei uma televisão para mim, sabe? Eu tinha uma televisão de tubo, né? Uma Sony de tubo e tal, grande, tá? E decidi comprar uma televisão moderna, né? Alta definição. E eu estava todo alegre com a minha televisão nova, né? E estava vésperas de Natal e minhas netinhas vinham para nos visitar. Elas moram, tem 2 netinhas que moram na Alemanha. E eu estava todo alegre com a vinda das netinhas. O que eu fiz? Eu entrei num comércio eletrônico e comprei 50 DVD HD. Porque tinha que ser HD, porque minha televisão era HD. Então tinha que ser HD, eu queria minhas netinhas vendo filme HD. Muito bem. Comprei os 50. Foi uma maior dificuldade, problema de toda a natureza, e eu fui anotando. Tudo quanto é problema que eu tive, fui anotando. A empresa era B2W, né? E eu era muito amigo do Beto, né? Que sou ainda muito amigo do Beto. E aí eu entrei em contato com o Beto, falei, Beto, já resolvi o problema, mas eu escrevi aqui, eu não quero que você me ajude a resolver o problema, já está resolvido, tá? Mas tem aqui uma série de problemas que vai ter que ser resolvido, porque senão sua empresa não vai para adiante. E o Beto é uma pessoa muito dedicada, muito firme, ele levou aquilo adiante. Isso foi há uns 5 ou 6 anos atrás. E nós começamos devagarinho a praticar soluções de problemas lá no comércio eletrônico, né? B2W. No começo, foi aquele negócio assim, quase que dantesco, né? As pessoas viram aquele plano de ação. Aí teve um dia que estava lá um diretor apresentando o plano de ação dele. Eu falei, fulano, de onde é que você saiu com esse plano de ação? Como é que você montou esse plano de ação? Não, porque isso aqui são coisas que tem que ser feitas e tal. Mas isso aí está parecendo uma lista de Papai Noel, rapaz. De onde é que você tirou essas ações aí? Não, porque isso são coisas que eu já sei que tem que ser feito e tal. Então está tudo errado, velho. Entendeu? Aí vai aquela discussão danada e tal. Né? Tem que analisar antes, tem que levantar informação, tem que levantar dados e atuar em cima daquilo que é verdade, que você comprovadamente sabe que é e tal. Então tá bom. E começamos a trabalhar. O que eu fui notando? Eu ia lá todo mês, a Ana também, a Ana, presidente, lá ia também, os diretores iam, todo mundo. E o grupo foi aumentando, porque as pessoas iam ouvindo falar do grupo e iam gostando do que estava acontecendo, né? E os números só melhorando, os números operacionais todos melhorando a cada ano. E na última vez que eu fui, foi em novembro, a última vez que eu fui lá. Porque nessa época de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, eles não gostam muito de fazer outra coisa a não ser vender e depois trocar o que for preciso trocar e tal. Aí eu fui lá, gente, eles fizeram uma apresentação que eu fiquei olhando, rapaz. No final eu virei para eles e falei assim, gente, olha, vocês não precisam mais de mim aqui, não. Eu acho que eu vou parar de vir aqui. Mas por quê, professor? E tal, pessoal muito amigo, né? Eu falei, porque eu não estou entendendo mais nada, rapaz. Vocês já estão num nível de solução de problema tão sofisticado, utilizando essa tecnologia toda de informática que vocês têm aqui, né, que eu estou impressionado. Olha, parabéns, eu estou bobo de ver o que vocês estão fazendo aqui. Né? E realmente foi isso que aconteceu. Né? Mudou a cultura.
Lá todo mundo agora gosta de resolver problema, lá está todo mundo afim de fazer as coisas, a empresa vai bem, né? Então, eu estou deixando esse ponto aqui, né, André, para a gente, é um ponto a pensar. Eu não sou especialista em tecnologia da informática, né, mas convivo muito com pessoas dentro das empresas, né, e pensei muito sobre essa questão de resistência humana a mudanças, né? Só queria tomar um pouquinho d'água. Obrigado. A gente tem, de novo, pouquíssimo tempo aqui, então vou fazer uma coisa bem rápida. Eu achei muito bacana esse ponto que você está dizendo, professor, no fundo, como temos um problema educacional, isso vai demorar tempo para... Mas tem algo que pode ser feito agora. Comenta um pouco como dar início a um processo. Aqui tem muita gente com responsabilidade alta nas empresas. É de cima para baixo mesmo? É uma decisão do líder? Como que você inaugura um processo desse? Olha, basicamente, a prática da boa gestão, a gente tem que pensar assim, envolver a empresa inteira. Nós temos que fazer gestão envolvendo a empresa inteira. Então, é um programa educacional. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem que começar do líder máximo, porque se não começar dali, não tem condição, né? Isso aí não tem condição. E, em grande parte das vezes, a resistência começa ali mesmo, em grande parte das vezes, né? Agora, as metas que saem do planejamento estratégico, o planejamento estratégico te dá 3 estradas. Primeiro, te dá as melhorias que têm que ser feitas dentro da empresa, tanto as melhorias consecutivas, como as melhorias de ruptura, viu, gente? Toda a inovação sai como melhoria. Aí não interessa se é melhoria contínua, que o japonês chama de kaizen, ou se é ruptura, que o japonês chama de kaikaku. Mas sai tudo por ali, tá? A segunda via são os projetos. É quando você vai construir uma fábrica nova, então você vai instalar um CD novo, ou você vai instalar 5 novas lojas, vai para gerenciamento de projetos. E o terceiro são as políticas da empresa, que vai direto para o sistema de padronização. Então, do planejamento estratégico saem essas 3 estradas. Agora, o ponto principal para envolver as pessoas é as melhorias que vão desembocar naquilo que eu chamo de gerenciamento pelas diretrizes, onde você pega as metas de melhoria e desdobra para a empresa inteira. Então, você leva todo mundo a buscar conhecimento, você leva a empresa inteira a buscar conhecimento, e os conhecimentos são diferentes nos vários níveis da empresa, né? Muitas vezes o conhecimento é você descobrir que um equipamento está fora de prumo. Conhecimento é isso, descobrir que o equipamento está fora de prumo. Pronto, adquirir um conhecimento novo. Aquele equipamento tem que estar no prumo. Então, são coisas assim, ou até conhecimentos mais sofisticados, né? Isso é para melhoria contínua. E para os grandes avanços, inovação. Inovação, francamente, gente, inovação sempre parte das necessidades a quem você serve. Para que você vai inovar? Você vai inovar ou para melhorar desesperadamente a qualidade, ou para reduzir desesperadamente o custo, ou para melhorar desesperadamente a logística de entrega, mas o que você quer é servir ao próximo. No final das contas é isso. Quer dizer, toda inovação, toda melhoria, seja ela pequena ou grande, né, ela parte da necessidade do mercado, sempre, né? Então, isso é gerenciamento pelas diretrizes, isso deve ser desdobrado, bem desdobrado, até o nível mais baixo da empresa, né, até onde as coisas acontecem. Isso é muito raro isso acontecer bem feito, muito raro. Então, o ponto principal que eu acho é por aí, é nas metas para todo mundo, né? E aí as pessoas vão descobrir como é que as coisas acontecem. Agora, só uma coisinha, André, que eu devia ter falado nos 15 minutos, eu vou roubar um pouco dos seus 15 aqui, que é o seguinte: um problema para ser resolvido, vamos supor assim, na área industrial, pode levar aí de 3 a 6 meses, às vezes dura até mais, né? E uma vez eu estava lá na Brahma, antigamente ainda, não tinha nem Ambev naquela época, e a área de vendas era muito resistente a entrar nesse programa de gestão. Então, nós começamos pela área industrial, você começa com quem quer, né? E aí o Juan Vergara, que é um grande amigo meu, na época ele era diretor de marketing da empresa,
ele é muito insolente, tal, uma pessoa fantástica. Ele chegou para mim e falou assim: Falcone, esse negócio aí que você ensina aí, leva um tempão para resolver um problema. Você já pensou, rapaz, aqui na área de venda, se eu for levar 6 meses para resolver um problema, eu estava arrebentado. Eu falei, não tem problema nenhum, né? E aí, nós montamos um sistema na Ambev, que aí entra para toda a parte de informática, né? De tal forma que nós fomos introduzindo análise com os nossos analistas, todos eles black belts, né? Nós fomos introduzindo análise, todas aquelas análises de informação de mercado, nós coletamos informação de mercado diariamente, e a informação de mercado vem pelos PDAs, cai no computador, e aquilo, nossos analistas desenvolvem análises. E o desenvolvimento da análise é manual, tá? Não é por computador, não, é manual. Aí, aquela análise que dá certo, você pega e informatiza. E, de pouco a pouco, você vai desenvolvendo um software cada vez mais potente em termos de análise para as coisas de sua empresa que os analistas acharam que era melhor, né? E, com isso, nós hoje temos uma análise completa do mercado total brasileiro, mais de 1 milhão de pontos de venda. Nós conhecemos cada ponto de venda no detalhe, diariamente. Cada vendedor nosso, são 12 mil vendedores, cada vendedor nosso recebe todo dia de manhã um relatório numa folha tamanho A4, que é produto do computador, já com todas as informações na rota dele, e o que ele deve fazer, e quais são as ameaças do concorrente na rota dele, que ele talvez nem saiba, né? Aquilo já foi feito para ele. Então, são essas coisas que a gente... Aí o Juan Vergara ficou meu amigo de novo, quer dizer, ele dá para a gente acelerar muito o processo de atingimento de resultado e soluções de problemas, né? Falcone, como que é a sua avaliação sobre a capacidade técnica, o corpo executivo das empresas brasileiras? Quer dizer, elas estão, na sua opinião, preparadas para esse novo mundo que está vindo aí, de muita inovação, de tudo muito mais ágil, ou a gente ainda vai ter que incorporar gente nova? Qual que é a sua impressão? Olha, eu acho até que nós temos projetos de consultoria na Europa, temos nos Estados Unidos, Canadá, temos alguns na América Latina também, chegamos até a trabalhar na China, né? Então, acabou que nós ficamos conhecendo também os executivos de outras empresas e os resistentes, porque lá também tem, você entendeu? Eu diria para você o seguinte, em termos assim de capacidade gerencial e cabeça, de uma maneira geral, eu acho que nós estamos muito bem. Nós estamos muito bem. Estamos igual a eles, porque nós temos resistente aqui, mas tem resistente lá também, né? Então, a maneira de que... Porque o erro estrutural é o mesmo, né? Nós somos deficientes no gerenciamento da educação, mas o erro estrutural e educacional é o mesmo, né? Então, lá também tem seus resistentes, dá de tudo, né? Então, não vejo assim diferença. Mas, agora, de uma maneira geral, nós aqui estamos bem, sabe? Por quê? Talvez porque tenha sido criado no Brasil uma cultura de gestão que já vem sendo trabalhada pelo setor privado aí desde o final da década de 80, sabe? Atravessou a década de 90 toda e vem crescendo né? E um gerente está numa empresa, vamos supor, que pratica essas coisas, ele já está com a cultura de enfrentamento de fato, ele sai dali, vai para outra empresa, inocula aquela cultura no departamento dele, acaba que a coisa vai espalhando, né? Então, eu acho que nós estamos bem em relação ao quadro do mundo. O senhor conhece bem também o setor público hoje, com vários projetos e tal. Faça um último e rápido, breve comentário sobre se dá para ter alguma esperança aí, tem alguma coisa acontecendo no setor público ou continua a lama que a gente imagina que seja? Bom, que tem lama, nós estamos vendo aí que tem, né? Agora, a questão é o seguinte, o que aconteceu no setor público, e isso foi a partir do ano 2000, mais ou menos, 2001, foi por aí, a partir daí, um número crescente de municípios e estados começou a se envolver com essa questão de gestão, certo? E sempre que nós trabalhamos com eles, nós procuramos focar naquilo que era mais premente, que é equilíbrio fiscal, né? Aumentar a receita, reduzir a despesa. E fomos bem-sucedidos aí, e continuamos a ser bem-sucedidos nesse tema, né? Isso criou aí uma repercussão muito boa, né? E eu vejo hoje assim um grande
uma grande vontade do setor público de fazer essas coisas, sabe? Uns prefeitos ou governadores não fazem com medo de contratar, aí já é outro problema, né? Que de alguma maneira a gente tem que contornar esse problema, é o medo de contratar, por várias razões que a gente sabe, né? Então, esse é o medo de contratar, eu diria para você assim, é 90% do problema. Contratar um apoio, uma consultoria. É medo de contratar. De uma maneira geral, esse é um ponto difícil, né? Aí todo mundo fala assim, mas o funcionário público não é muito desanimado. Não é. Quando você é ser humano como outro qualquer, quando você começa a trabalhar com ele, que ele percebe que está melhorando. Olha, vou contar para vocês aqui uma intervenção nossa em um hospital de Maceió. O secretário de Educação do governo estadual, né, pediu que nós fizéssemos um trabalho lá. De educação ou saúde? Não, saúde. Um hospital de Maceió. Eu estou querendo só contar o caso assim, do desânimo, né, do desânimo. E nós chegamos lá, a situação era assim, desesperadora. Alagoas é um estado muito pobre, né? E gente morrendo no corredor. Você passava pelo corredor, você via gente morrendo nos corredores. Isso é uma coisa assim, dramática, né? Aí, eu fiz uma reunião com nossos consultores lá, eu falei com eles assim, olha, gente, vamos fazer o seguinte, aqui não adianta ficar com muita coisinha de fantasia, não. Vamos fazer o seguinte, vamos focar em tempo médio de residência de doente aqui dentro. Vamos focar nesse número, porque se a gente conseguir baixar, você aumenta o giro do hospital e tira o pessoal do corredor, né? Em 6 meses nós conseguimos, né? Quer dizer, o tempo médio de permanência do doente lá era 12 dias, por aí, 12 uns quebradinhos, né? Nós damos consultoria há 11 anos para o Hospital Albert Einstein aqui. O Albert Einstein é em torno de 3,1. 3,1. O hospital lá era 12. Eu falei, gente, se a gente chegar a 6, nós dobramos o giro do hospital, a gente dobra a capacidade de atendimento do hospital. Isso para não dizer que essa dobrada já é quase de graça, porque todo o custo fixo do hospital já está pago. Certo? Em 6 meses nós baixamos para 6. Sumiu o doente do corredor. Agora, o que eu estou querendo te contar esse caso é para dizer o seguinte, quando nós chegamos lá, era um desânimo total, resistência, isso que não dá certo, olha aqui a desgraça que é, tá, aquele desânimo total. Depois que o pessoal começou a ver doente sair do corredor, aí o pessoal começou a se entusiasmar, e a adesão dos empregados do hospital foi fantástica, a tal ponto que eles se cotizaram, porque o hospital não tinha dinheiro, eles se cotizaram para comprar tinta, para pintar o primeiro andar de verdinho, claro, que era a cor lá, que eles queriam e tal, né? Então, o entusiasmo vem com resultado. Assim que o ser humano percebe que ele tá num caminho bom, o ser humano vai. Eu já vi isso acontecer com escola, já vi isso acontecer com muita coisa. Bom, um exemplo inspirador aí para a gente terminar, eu queria pedir, por favor, uma salva de palmas para o professor Falcão.